Olá, sou Frei Alfredo e neste canal compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo. Desde já, seja muito bem-vindo, desde já obrigado a você que se inscreveu, a você que vai se inscrever, a você que curte e que compartilha. Muito obrigado. 31º domingo do Tempo Comum, dia 30 de outubro de 2022. Este domingo diferente, importantíssimo para a democracia do nosso país, do nosso Brasil, através das eleições. Esperamos que seja um processo muito saudável, muito livre e com paz e que traga bons resultados para o nosso país já tão sofrido. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 19, de 1 a 10. O início do capítulo 19 de Lucas. Lucas 19, 1 a 10. E eu começo dizendo que eu acredito de verdade que viver é ver as pessoas. Não apenas com os olhos físicos dos sentidos, mas enxergar profundamente o outro, encontrar olhares através dos quais o nosso coração entra em comunicação com os outros, se conecta com os outros. Penso também que a primeira coisa que a gente olha numa pessoa são os olhos, porque os olhos das pessoas que nos amam e a quem amamos falam muito conosco, seja presencialmente ou até através de uma fotografia. Quem não se pegou olhando para os olhos de alguém, para uma fotografia? Os olhos comunicam tanto de nós que quando a gente não quer que os outros olhem dentro de nós, que os outros nos sondem intimamente, a gente desvia o olhar, ou então olha para baixo. Há pessoas que não conseguem nunca olhar nos olhos do outro. E a página do Evangelho de hoje, que nós estamos partilhando, fala de um jogo de olhares, olhares humanos e divinos, olhares que procuram e se deixam encontrar. Antes de mais nada, é preciso lembrar que este evangelho começa lá com a afirmação de que para Deus nada é impossível, logo no capítulo 1, no versículo 37, naquela ocasião do anúncio da vinda do Messias. Não existem casos sem esperança. Não existem pessoas que, qualquer que seja a sua situação, a sua condição, possam ser excluídas do amor de Deus. Esta verdade é a chave de leitura para compreendermos este olhar e este encontro de Jesus hoje. É preciso dizer também que no Evangelho existem apenas duas categorias de pessoas que parecem ser excluídas do amor de Deus e da salvação. E a primeira pessoa é o publicano, ou cobrador de impostos, o que já apareceu na parábola de Jesus do domingo passado no templo, em contradição com o fariseu. Quem são os cobradores de impostos? Os cobradores de impostos eram considerados transgressores, tão transgressores de todos os mandamentos e pessoas impuras ao máximo, para as quais não haveria nenhuma esperança de salvação. É dessas pessoas que nós estamos falando aqui hoje. A outra exclusão vem da parte de Jesus, que exclui taxativamente a presença dos ricos na sua comunidade. Ai de vós, ricos! Temos tantos textos e passagens que traduzem isso. Jesus diz claramente: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha de que um rico entrar no reino dos céus. Lá em Marcos 10, 17 a 27. Porque a comunidade de Jesus é composta por gente que não apenas tem, não é pelo ter, é por pessoas, gente que é. Então, composta por gente que é e não que tem. Na verdade, aqui entra em jogo o ter e o ser, porque a comunidade de Jesus é composta de pessoas que vão desenvolvendo-se humanamente na vida e espiritualmente ao ponto de tornarem-se senhores e senhoras de si. E não apenas senhores e senhoras de riquezas, de coisas ou de bens que possuem apenas. O que é bem diferente, porque o rico é aquele que tem e que retém para si, e que a sua riqueza só serve para acumular. Enquanto a pessoa que é senhor, senhora de si,
é aquela pessoa que dá e partilha com os outros, tem uma liberdade tão grande. Essa sim é verdadeira possuidora, porque antes de tudo ela é, ao invés de só ter. O evangelista nos apresenta então os primeiros 10 versículos do capítulo 19, com um caso que parece também sem esperança e sem solução, quando ele diz: naquele tempo Jesus entrou na cidade de Jericó e a estava atravessando, quando eis que um homem de nome Zaqueu, famoso Zaqueu, um daqueles encontros incríveis do Evangelho. O nome Zaqueu vem do hebraico Zacai, e por ironia, por incrível que pareça, significa puro, inocente ou o que tem pureza. Logo ele, que é considerado o maior transgressor e mais impuro de todos. Mas ao contrário do que o seu nome significa, este Zaqueu é considerado sim a pessoa mais impura, como chefe dos publicanos, os odiados cobradores de impostos, e portanto ele também é rico. Veja que Zaqueu não é apenas um cobrador de impostos, mas ele é o chefe dos cobradores de impostos. Esse homem, portanto, tem as duas características que, de acordo com a mentalidade religiosa da época, a mentalidade judaica, ele está totalmente excluído da salvação, está perdido. Ele é um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, e ele também é rico. Ele não é apenas um publicano, como eu disse, mas é o chefe de todos. E além disso, é rico. Portanto, do ponto de vista da sociedade religiosa, ele é excluído por Deus, mas também por Jesus. Não pode pertencer à sua comunidade, já que é rico. Ou seja, um caso perdido, aparentemente sem esperança. Continuando, o que faz esse homem? Diz Lucas que ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque ele era de estatura baixa. Aqui, óbvio, o evangelista não está se referindo apenas, não quer nos dar uma indicação folclórica sobre a muita ou pouca estatura, altura desse personagem, porque o termo que ele usa para dizer que Zaqueu é baixo é o termo pequeno. Não é tanto em termos de estatura, mas é de tamanho. Pequeno é um termo do grego mikros, que significa alguém que não está à altura de Jesus. Vejam que interessante. Então não é tanto o seu tamanho, a sua altura, mas a sua pequenez. Não está à altura de Jesus. Mas por que este homem não está à altura de Jesus? Por causa da atividade que ele exerce, que é uma atividade que o leva a enganar e a roubar as pessoas, que o leva a fazer o mal, e sobretudo porque ele é rico. Os ricos não estão à altura de Jesus. Esse rico, que é essa figura que já explicamos tantas vezes, que aparece nas parábolas de Jesus. É por isso que Zaqueu corre na frente, e aqui nós temos uma indicação da primeira das mudanças que acontecem na vida deste homem. Ele é um chefe dos publicanos, é uma pessoa que era desprezada, temida e ao mesmo tempo reverenciada. E ele corre. E aqui lembramos que o ato de correr na cultura judaica na época era considerado algo desonroso. Alguém que tinha honra nunca corria, porque ali uma pessoa nobre não corre. Certamente Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus. Isso com certeza despertou nele um certo interesse e talvez tinha lá dentro dele algumas perguntas para fazer sobre este homem que tanto falam. Então, nesse dia, ao saber que Jesus passava, ele levanta-se da mesa lá da coletoria de impostos, de onde ele recolhia, e ele quer ver Jesus, quer ver o rosto de Jesus. Que tipo é Jesus? Que efeito esse Jesus teria sobre ele? Então, diante dessa dificuldade de poder estar à altura para um encontro com Jesus e para conseguir vê-lo, ele subiu num sicômoro ou uma moreira, porque devia passar por ali. E é bom lembrar que o sicômoro ou a moreira,
que já foi usada há pouco tempo na parábola de Jesus sobre a fé dos discípulos. Se tivesses fé como esta amoreira, poderias dizer: desenraiza-te daqui e enraiza-te no mar, e ela obedeceria. Porque é uma planta típica da região e é lembrado como uma planta enorme, com raízes tão profundas. É uma planta tão forte que era quase impossível ser desenraizada. Na verdade, Zaqueu pensa que para ver Jesus ele precisa subir, pensa que precisa ter poder, pensa que precisa ter força, a força que corresponde a esta amoreira ou este sicômoro, mas ao invés disso, Jesus o convida a fazer um caminho totalmente o contrário. Jesus o convida a descer. Para ver Jesus é preciso descer. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Ele pensava que, de acordo com a mentalidade religiosa da época, que para aproximar-se de Deus era preciso subir. Ao invés disso, Jesus o convida a descer, porque hoje tenho que ficar em tua casa. E aqui o verbo dever, devo ficar na tua casa, o verbo dever, ter que ficar, usado pelo evangelista, é um verbo técnico com o qual os evangelistas afirmam a vontade divina. Quando aparece dever, eu devo anunciar, devo ir a outras, é a vontade divina. Portanto, este dever ficar na casa de Zaqueu faz parte da vontade de Deus, do plano de salvação deste Deus que veio propor o seu amor para todas as pessoas. Então, desce depressa. Primeiro, Zaqueu corre. E agora, de novo, surge essa expressão depressa, indicando urgência de ir ao encontro de Jesus, como também urgência de uma vida nova, urgência de conversão, urgência de salvação. Em seguida, Zaqueu então desceu e, diz o Evangelho, acolheu Jesus cheio de alegria. Mas qual o motivo dessa alegria? Poderíamos imaginar que é pelo fato de ter Jesus em sua casa, já que ele era considerado um homem desprezível por todos. Mas não é apenas porque vai acolher a figura de Jesus em sua casa, já que a alegria é por causa daquilo que o próprio Zaqueu está para fazer. É por causa da mudança que isso vai trazer para a sua vida. Como expressa lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 35, quando o próprio Jesus vai dizer: há mais alegria em dar do que em receber. E aí está a razão de tanta alegria por parte de Zaqueu. Jesus já havia proclamado assim: felizes os que fazem escolha pela pobreza, pela partilha, e aí está o motivo desta alegria imensa de Zaqueu. Mas à alegria de Zaqueu corresponde o mau humor, a amargura, a má vontade dos outros que consideram-se puros demais. É o que Lucas diz: vendo isso, todos, sem exceção de ninguém, todos murmuravam. Porque ele entrou na casa de um pecador. Vejam vocês, este é o motivo do murmúrio, da amargura, do mau humor e da má vontade. Pessoas religiosas geralmente não aceitam que Deus seja muito misericordioso, que entre em contato com aqueles que são considerados pecadores impuros. Então, na verdade, ao contrário, é o fato de acolher Jesus que torna a pessoa pura, e não o contrário. Jesus mostra que não é verdade que o homem pecador deve se purificar para ser digno de acolher a Deus, mas ao contrário, é acolhendo a Deus, é nessa relação que vai transformando a nossa vida no encontro com Deus que a pessoa vai se tornando de fato pura. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Eis, Senhor, que eu dou a metade de tudo que possuo aos pobres. Portanto, ele era muito rico. Já não é mais rico agora, porque a metade do que tem, ele vai dar aos pobres. É a acolhida da bem-aventurança de Jesus. E continua Zaqueu dizendo: e se roubei alguém, e é claro que ele roubou durante muitos anos, se roubei alguém, restituo 4 vezes mais. Na verdade, aqui Zaqueu faz muito mais
do que o que era previsto por lei. Lá no livro do Levítico, no capítulo 5:16, você vai ler que era previsto que o culpado de roubo deveria restituir, sim, o que roubou, acrescentando 1/5. Mas aqui, Zaqueu faz muito mais quando diz que vai restituir 4 vezes mais. E o que aconteceu com Zaqueu é que era rico e agora não é mais. Mas agora ele é rico na bem-aventurança, na felicidade e na alegria. Agora pode fazer parte da comunidade de Jesus. Quando Jesus lhe respondeu: hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação veio a esta casa. A salvação, a misericórdia por parte de Deus é sempre para hoje. Como lá na cruz, quando aquele ladrão arrependido escuta de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, hoje, a salvação veio a esta casa. A salvação não tem burocracia, não tem milhares de condição. Quando a pessoa demonstra arrepender-se, mudar de fato de vida, converter-se. Deus não espera, não agenda para um outro dia, não deixa para... Deus não complica. Aqui lembro também que no início desse evangelho, Jesus é apresentado como Salvador, em Lucas 1:69. Pela primeira vez, pela única vez, aparece o termo a salvação nesse evangelho. E Jesus conclui, porque também ele é um filho de Abraão. O povo pensava que por causa da conduta, de ser um publicano, um pecador, Zaqueu fosse uma pessoa excluída por completo, um impuro, um maldito por Deus. Mas não. Ele continuava sendo um filho de Abraão. O filho do homem, de fato, a conclusão, veio buscar e salvar o que estava perdido. Assim como nas várias parábolas, aquele que estava perdido, a ovelha, a moeda, o filho ingrato, o filho pródigo, é encontrado agora e assume, a partir da conversão, uma nova vida. E a alegria é a maior característica dessa nossa vida. E hoje, quanto a nós, quanto a mim e quanto a você. Talvez nós preferimos ver quem é Jesus sem, contudo, se deixar envolver demais por ele, deixar-nos ver demais por ele, talvez por medo que este encontro com ele nos envolva de tal maneira e nos leve necessariamente, nos conduza para uma mudança necessária que talvez ainda não tenhamos encarado. A conversão. Porque nenhuma mudança é fácil, convenhamos. Mas hoje, esta palavra possa nos encontrar coragem. Não tenhamos medo, porque o olhar de Jesus não nos reprova, ainda que sejamos pecadores, e não quer nos sobrecarregar com mais fardos e mais pesados ainda. Pelo contrário, quer nos aliviar. Pelo contrário, esse olhar nos faz sentir amados, procurados. Deus nos procura, quer nos ver, nos manda sair da situação em que estamos, quer vir à nossa casa, nos faz ser compreendidos e sem nos pedir nada, porque ele nos convida. Vejam que Jesus não pediu nada a Zaqueu, nos convida a mudar, não para sermos heróis e heroínas da caridade, mas para que a gente seja justo com as pessoas, justos com os outros, para sermos misericordiosos também e para que nos tornemos capazes de olhar uns aos outros, nos olhos, com amor, com doçura, o mesmo amor e a mesma doçura com que ele olha para nós. Um grande abraço.